Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói o movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Você está no podcast da FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando um novo episódio dessa experiência de comunicação para vocês que fazem a luta sindical. Hoje vamos receber o nosso comentarista Carlos Eduardo Bezerra Marques, o presidente da FETRAF. Bem-vindo, Cadu. Obrigado, Márcio, a todos que nos acompanham. E esse tema é um dos temas mais atuais e que tem trazido muita preocupação para os sindicatos e para os trabalhadores. Então vamos lá. Já que o Cadu falou, o tema hoje é a inteligência artificial e como ela impacta no ambiente laboral do pessoal do ramo financeiro do Nordeste do Brasil. Esse episódio também vamos contar com a presença do presidente do Instituto Nacional de Inteligência Artificial e Direitos Sociais, o INAIDS, que é também o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, ou o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Ceará. Bem-vindo, José Eduardo Rodrigues Marinho. Olá, Márcio. Olá a todos que nos escutam, nos acompanham, que vão nos acompanhar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente vai tentar contribuir de alguma forma aqui com esse debate que é tão da hora, como diriam algumas línguas aí. E esse é o debate que norteia e vai nortear por algum tempo a nossa categoria e todos os impactados. Que na realidade, como estão dizendo aí que tem alguns bilhões, todos vão ser impactados. Com certeza. Na produção desse programa, pesquisa e apresentação, eu, Márcio Rodrigues. O suporte e apoio é da Claudenise Lemos. E a organização e realização é da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste. Som e imagem por conta de Orenilton Vidal, ele mesmo. Então vamos lá, vamos ao tema desse nosso encontro, né? Como é que o movimento sindical deve refletir sobre a inteligência artificial? A inteligência artificial, a IA, né, IA generativa, pode gerar conteúdo como textos, músicas, imagens, códigos, automatizar tarefas e processos, como análise de dados e segurança cibernética, auxiliar na tomada de decisões complexas e na criação de produtos e serviços inovadores, como diagnósticos médicos e carros autônomos. A IA é uma ferramenta multifacetada com aplicações que vão da eficiência operacional à criatividade e ao avanço científico. A história da IA surge lá com o John McCarthy, né, que pode ser considerado um dos precursores da inteligência artificial por mencionar esse termo pela primeira vez em 1956. Contudo, não existe apenas um criador da inteligência artificial, já que nomes como Warren McCulloch, Walter Pitts e Alan Turing também foram essenciais para o desenvolvimento da tecnologia. A história da inteligência artificial é marcada pelo objetivo contínuo de construir máquinas com capacidades similares ao de pessoas da vida real, cuja estrutura também remete ao funcionamento baseado no cérebro de um ser humano. É aí que o bicho pega, né? E eu já vou aqui deixando para o nosso convidado uma questão que é muito relevante, né? Como a IA impacta no trabalho do ramo financeiro hoje em dia? José Eduardo Rodrigues Marinho, bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui e dividir o seu conhecimento conosco aqui do nosso podcast FETRAF Nordeste. Márcio, companheiro Carlos Eduardo, esse é um tema que nos intriga já há algum tempo, né? Então a gente pega alguns elementos históricos para tentar fazer com que
a boa parte da população que nos escuta ou vai nos escutar, que não sejam bancários, tenham noção que o sistema financeiro brasileiro, e aí eu dou esse corte no sistema financeiro brasileiro, já de algum tempo ele utiliza a inteligência artificial. E como é um incentivo muito grande por maquinização, por uso de algoritmo, uso agora de algoritmo, mas antes era mais de linguagem de computação. E essas linguagens serviam basicamente para traduzir trabalho repetido humano em conseguir entregar tarefas, que é isso que os bancários fazem muito, é repetir tarefas, é ter algum tipo de conhecimento agregado a partir de vivências. Esse tipo de tarefas, esse tipo de vivência, eles já eram citados muito ali na década de 70, 80, na década de 90 do século passado ainda. Então, quando foi criado a primeira máquina de a pessoa se autoatender, que na realidade ainda não era autoatendimento, era um computador que ficava ali em algum canto num prédio bancário, aí vieram as grandes máquinas, depois vieram as pequenas máquinas e foram diminuindo o tamanho, aumentando a velocidade. Antes era um computador numa agência, agora é mais computador do que gente, como todo mundo sabe que quando chega numa agência bancária, está lá muitos terminais espalhados, tanto de autoatendimento como em alguns cantos nem de autoatendimento, porque você fica conversando com um robô numa própria agência bancária. Isso já acontece inclusive no próprio Nordeste, a gente já tem casos disso. Mas isso tudo, de uma forma geral, no sistema financeiro, sempre eles olhavam para tentar reduzir custos. Eles olham para o trabalho humano como um custo. E para reduzir custo, precisa essas atividades que são, digamos, mecânicas, digamos que sejam muito repetitivas, elas sejam de uma forma traduzida, que eu possa substituir aquela atividade por alguém que trabalhe 7 dias, 24 horas, que é um ser inanimado chamado máquina. Então, hoje o que a gente está vendo com uma escala exponencial é trazer todo esse conhecimento que foi dado a partir do ser humano para se voltar contra ele. Então, basicamente, essas são as primeiras perspectivas, digamos assim, o principal pano de fundo que a gente vê no sistema financeiro. O sistema financeiro tem um investimento muito grande, da ordem de mais de 40 bilhões de reais só num ano de investimento em tecnologia. E aí, quando eu falo tecnologia, é para tudo, tanto de segurança, como digitização de processos, como olhar para você e dizer, você no futuro, daqui a 2 minutos, você vai precisar do quê? De um produto, de um seguro. Daqui a 3 minutos, um cartão de crédito. Você vai ter que imaginar, você sendo a máquina, tá, tentando traduzir, você sendo a máquina, e você vai predizer para uma pessoa o que é a necessidade da pessoa. E isso são os sistemas que os bancos cada vez mais trabalham. Eles vão fazendo sistemas preditivos de influenciação de conteúdos. Chega já lá, conteúdo político, econômico, mas principalmente conteúdo econômico, que esse é o principal objetivo de um banco, é dar lucro, não é ter lucro. Eu queria ouvir um comentário, Cadu, a respeito desse cenário que é desenhado aqui pelo Zé Eduardo, que nos remete a, assim, o que a gente tem, né, pelo relato do Zé Eduardo, o ser humano desenvolve vários tipos de abordagens no seu cotidiano, e a máquina vem, estuda essas abordagens e faz uma repetição daquilo de maneira automatizada e descarta o ser humano, é isso? A estruturação que o Zé Eduardo fala vem de ciclos de atuação tecnológica dentro de... A gente está falando desde a década de 70, 80, 90... E tem fases de implantação. Então, a fase de implantação mais recente, e eu estou considerando que o Zé Eduardo já explicou as anteriores de outras tecnologias, né? Passaram a coisa que alguns autores vão falar na singularidade, ou seja, uma inteligência artificial geral que consegue substituir plenamente o ser humano. Hoje, a pesquisa Febrabantec, que fala sobre os investimentos, o Eduardo citou aqui do impacto econômico anual de mais de 40 bilhões de investimento nisso. Mas aí a gente está falando, desse valor citado pelo Zé Eduardo, é um valor que a gente vai pegar todo o sistema bancário brasileiro, é isso? O sistema bancário brasileiro. Mas
para além do impacto econômico, se a gente pega como recorte aquilo que a gente pode extrapolar de percepção social, o sistema financeiro fazendo isso, os demais entes do capital, da economia, no comércio, no serviço, na indústria, a tendência é pegar os casos estáveis e escaloná-los para tanto. Então a gente já vê isso no comércio. Onde é que vai ter comerciário, trabalho de comércio, se tudo pode ser resolvido com celular, inclusive a logística de entrega na sua casa? Aí a gente, por exemplo, né, a gente pode pegar o dia a dia, né, o cotidiano, né, das pessoas. Você vai hoje em dia em determinados supermercados aqui da cidade, você tem aqueles caixas de autoatendimento. Você vai até a gôndola, pega o produto, coloca dentro do carrinho, passa num caixa que não tem um atendente e passa o seu cartão de crédito. Nas novas tecnologias, a inteligência artificial ela é o que chama-se no mercado de disruptiva, por ser novidade de outras áreas. Nos bancos não é novidade. É isso que o Zé Eduardo coloca. Isso mesmo. Então, assim, os bancos estão há mais de 15 anos utilizando a inteligência artificial e a população agora que está percebendo isso porque tem operadores de usuários na ponta para poder fazer uso de inteligência artificial do ponto de vista de gerar narrativa de texto, de imagem ou de som. Mas os bancos já usam isso em biometria, computação quântica, segmentação de clientes, abordagem de triagem de produtos, e está começando a aplicar isso no mundo do trabalho, onde o processo avaliativo de crescimento de resultado, de esteira de vendas, é grande. E a Federação Nordeste, ela é um comentário que eu faço importante, que é o seguinte: nós fazemos pesquisa. A cada 6 meses a gente faz a pesquisa, e na nossa 8ª pesquisa a gente perguntou sobre inteligência artificial. A gente perguntou como você avalia o seu conhecimento, trabalhador e trabalhadora bancária, sobre inteligência artificial. 1.220 pessoas responderam com um índice de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,7%. Eles disseram o seguinte: muito bom, 5%, bom, 24%, regular, 42%, pouco, 24%, nenhum, 4%. Ou seja, apenas 4% dos trabalhadores do ramo financeiro estão dizendo que não tem nenhum conhecimento de inteligência artificial. E se pegarmos aqui regular, bom e ótimo, certo? Já chegamos a uma marca de quase 80%. E se a gente pergunta, em sua percepção, de que forma a IA impacta no seu trabalho, de uma forma positiva, 28% dos bancários acham de uma forma positiva. De uma forma negativa, 22%. Ou seja, a gente tem trabalhado com os bancários uma crítica com relação ao impacto da inteligência artificial. O alerta que eu faço, e aí, dialogando com você, Márcio, que está apresentando aqui, e com o nosso convidado, 43% dos respondentes estão dizendo que ainda não percebem o impacto no trabalho, certo? Mas acreditam que impactará em breve. Sendo que o dado sindical é que esse impacto já acontece. E o dado que recebe do setor financeiro é que mais de 85% das instituições financeiras já aplicam no processo de organização plena da atividade. Então, há um descompasso entre a percepção do trabalhador sobre a alteração do trabalho decorrente dessas novas tecnologias. Deixa eu tentar só explicar o que o Carlos Eduardo falou, vários números aqui. Percepção do cliente, tá? Percepção do cliente bancário, normalmente ele só percebeu que tinha atendimento que não era humano quando era um robozinho que ligava para ele e dizia: você tem direito a isso, você tem direito a isso. Mas antes de acontecer isso, já se utilizava a inteligência artificial há muito tempo. Com digital, informação digital, cruzando informação entre eu estou numa loja e eu vou comprar um anel de brilhante de R$5.000. Para que diabo é que eu vou comprar um anel de R$5.000? Aí o sistema do banco era automaticamente acionado para dizer: essa compra não bate com o perfil de tal cliente. E isso a gente está falando de coisas ainda de 10 anos atrás já. Só que os saltos geracionais dessa tecnologia, eles são muito, muito mais rápidos. E eles se aceleraram muito porque faltava apenas um único detalhe: a população se auto-utilizar do serviço. Com o incremento do negócio chamado essa última pandemia que a gente teve, tudo foi muito acelerado. Em todo o mundo. Em todo o mundo, o autoatendimento foi muito acelerado. Então, enquanto a gente tentava sobreviver à pandemia, à Covid, o sistema estava se aproveitando para dizer o quê? Você se autoatende.
Então a gente teve acelerações muito, muito severas no Estado brasileiro. Eu estou falando aqui do Estado cearense, eu estou falando aqui de coisas que a gente não imaginava, de pessoas que estão lá no interior do Estado que não sabiam manusear um cartão. E hoje a pessoa nem cartão físico tem mais. Usa um aplicativo. Usa um aplicativo, tem 3, 4 contas digitais. Não vai mais numa agência bancária. E aí, até meio que já dialogando com o que a gente está conversando nas nossas mesas, né, Carlos Eduardo? Que é falando sobre, talvez as próximas campanhas seja, eu queria ser atendido por um ser humano. Talvez seja essa a campanha que a gente vai precisar fazer daqui a um tempo, se for para resistir em termos de quantidade de emprego bancário. Então, a gente falou aqui muito rapidamente, o Carlos Eduardo em números, traduzindo a expectativa do bancário, mas a população ainda não conseguia entender o que a gente estava falando, já historicamente, com o que está acontecendo. Só que os tempos e movimentos, como eu falo, eles estão cada vez ficando mais apertadinhos. As hipérboles de histórica, que sobe e desce, elas estão ficando os tempos estão ficando cada vez menores. Então, se uma revolução industrial demorou 70 anos para a gente reduzir uma carga de trabalho de 18 horas para 8, 9 horas, com crianças trabalhando, essa não vai demorar esse tanto de tempo para ter impactos significativos em todas as profissões, sejam lá organizadas ou não organizadas. Cadu, ele está falando aqui, ele está nos trazendo uma realidade que para os dirigentes sindicais é muito importante eles terem um acompanhamento mais próximo, porque vai impactar também na forma como a luta vai se dar. Eu queria que você comentasse a respeito disso. O trabalho que a gente faz na federação para apoiar a atuação sindical, são sindicatos do Nordeste, mas através desse trabalho os sindicatos do Nordeste participam da Organização Nacional, do Comando Nacional dos Bancários e a Federação também. Nós reunimos dados, os relatos e as denúncias qualificadas sindicais para dar sustentação daquilo que vai ser debatido com o setor patronal, com o setor público, com os órgãos da democracia, do legislativo, executivo e judiciário. E a gente percebe que os dados que a gente gera tornam-se contrapontos argumentativos a afirmações muito positivistas das mudanças. Assim, tudo isso vai melhorar e vai estar todo mundo resolvido. Eu disse, olha... São só os benefícios que são olhados, né? A gente fez a pesquisa da FETRAF e a gente perguntou assim, algumas informações sobre grau de concordância. Né? Perguntamos para 1.220 bancários. A implementação da inteligência artificial aumenta a cobrança por resultado e por meta. Quer dizer, 68% dos bancários concordam com essa afirmação. Ou seja, há uma percepção clara do impacto da inteligência artificial no trabalho, da categoria, e esse impacto negativo. 7 em cada 10 bancários concordam que aí aumenta a cobrança por resultados. E 6 em cada 10 que ameaça os atuais cargos no banco. Assim, tenho preocupação de que o meu cargo possa ser substituído por inteligência artificial. 34 concordam muito, 25 concordam pouco, ou seja, nós temos 59% que concordam. Na outra ponta, há uma discordância da afirmação seguinte. As decisões apoiadas por inteligência artificial são justas e imparciais. Nós temos aqui 46% que discordam dessa afirmação. Quer dizer, o trabalhador ele vai percebendo isso. O Zé Eduardo faz uma consideração interessante. Ele diz o seguinte, a revolução industrial, tudo bem, e a revolução tecnológica dessa chamada singularidade nesse momento, ela está levando a uma transformação que, se considerarmos da pandemia para cá, os saltos que nós vemos agora de carro sendo dirigido sozinho, de, como você citou, de autopagamento. O autopagamento ainda tem um ser humano pagando. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso agora nacional de previdência, onde um dos palestrantes falou sobre os agentes de inteligência artificial, um outro operador que não é somente geração de texto, nem de imagem, nem de som, mas um agente para tarefas contínuas, como, por exemplo, você identificar que
tem uma rachadura aqui no teto, e antes de sair de casa para o trabalho, você fala para o agente de inteligência artificial o seguinte: olha, eu vou tirar, quero que você registre com a câmera aquela imagem daquela rachadura e eu quero ver ela consertada. E o agente de inteligência artificial fazer um reconhecimento de fornecedores, entrar em contato, levantar orçamentos, programar agendamento de serviço e no final entrar em contato com você dizendo o seguinte: já tenho a pessoa para fazer o serviço A, B, C e D, preciso agora que alguém pague. Então, esse tipo de critério sendo utilizado no sistema financeiro, meu comentário é o seguinte: tem agentes de gestão algorítmica que está fazendo a validação do trabalho todo por IA. É o que nós vimos em alguns bancos privados e a gente já vê sistema de validação em alguns públicos, onde antes você fazia a formação da mudança da reestruturação produtiva para que aquelas pessoas em cargos dos estratégicos, táticos até operacionais entendessem a mudança. Agora, eles estão implantando através de tecnologia e aqueles que se adaptam é porque estão aderentes à nova tecnologia. Os que não se adaptam já são escolhidos para serem não perceptíveis de poderem se adaptar à nova tecnologia. E nós temos uma categoria, por última instância, que está em trabalho híbrido. Aqui na pesquisa a gente percebe que 90% praticamente responderam estão em trabalho presencial, ou seja, os trabalhadores que estão remotos, eles estão mais difíceis de serem encontrados pelo sindicato para responder as perguntas. Então, tudo isso traz desafio sindical. Então, meu trabalho tem sido sensibilizar os sindicatos de que os dirigentes sindicais precisam atentar do que está acontecendo para tirar estratégias eficazes e urgentes para que a gente possa manter a contratação de direitos e, obviamente, a relevância no diálogo social. A gente teve a realização, Zé Eduardo, de uma conferência nacional que falou sobre a inteligência artificial e os direitos sociais. E a gente sabe que quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de um impacto nos empregos. Sim. A substituição, a criação de novas funções, né? Sim. E a requalificação e desenvolvimento de novas habilidades. Como é que isso foi debatido nessa conferência e quais são as perspectivas positivas no primeiro momento? Tá. Falando do nível de, digamos, de envolvimento que precisa se dar para as pessoas entenderem que, na maioria das vezes, no capitalismo, primeiro é vendida a ideia do feitiço, a coisa mais bela, a coisa bonita, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser maravilhoso, que o que vai ser substituído A vai ser substituído por B e B vai continuar ganhando o mesmo tanto de A. E não é isso o formato que a gente vê. As reestruturações que a gente viu acontecer em todos os séculos, e eu não estou falando apenas desse século que a gente está desenrolando agora, em todos os séculos foi para reduzir de alguma forma algum custo e alguém teve que pagar essa conta. E normalmente quem tem menos organização é o que é mais severamente punido. Vamos dar exemplos claros, muito claros disso. Já existem carros autônomos em plataformas em países espalhados aí pelo mundo. Motoristas de aplicativos no Brasil falam que eles não serão substituídos. Será que vai acontecer isso? Eles não vão ser substituídos? Se é uma mão de obra teoricamente menos qualificada? Porque os mais qualificados já estão sendo substituídos. Quando se faz uma cirurgia robótica a quilômetros de distância, uma cirurgia que equivale a alguns milhões, é porque todo mundo vai ser impactado. Se eles estão impactando os maiores, eles vão chegar em alguma hora a impactar os menores. Menores que eu digo, menores salários, menores valores que são pagos. Se eles pensam, quem está por trás do algoritmo da inteligência artificial, que ainda é um ser humano, porque o caso Eduardo também trouxe exemplo aqui, que é uma inteligência artificial já mandando em outra inteligência artificial. Mas antes disso, antes desse modelo, tem alguém que diz, eu quero ganhar mais. E normalmente é um ser humano. Por enquanto, normalmente ainda é um ser humano. Os impactos na nossa categoria, a categoria bancária, já está sendo impactada totalmente. Porque, ao mesmo tempo que o caso Eduardo trouxe esses dados, aspectos da pesquisa, a gente também tem que fazer com que as pessoas entendam
como era o formato da nossa categoria há bem pouco tempo atrás. O José Eduardo, esse que vos fala, quando estava lá na agência, ele entrava lá e pedia assim, senhor computador, eu quero um relatório das pessoas que estão com 3.000 paradas há tanto tempo para eu fazer uma prospecção de vender crédito a determinadas pessoas. Hoje não. Hoje o relatório vem pronto, porque a inteligência artificial faz isso, lhe entrega e diz assim, você tem que ligar para tantas pessoas em tanto tempo. E sabe qual é o poder de crítica que o bancário pode fazer? Nada. Sabe o que ele faz no final do dia? Ele anota dizendo, liguei para o Márcio, ele não quis. Liguei para o Oranildo, ele não quis. Liguei para o Carlos Eduardo, ele quis. Liguei para o José Eduardo, ele quis. Esse é o poder do bancário. É cumprir o que uma máquina já está mandando nele. Isso a gente fala de banco público e banco privado. O poder de criticar esse modelo que já vem pré-pronto é quase nenhum. O que isso... Deixa eu aproveitar essa sua deixa. O que isso impacta, por exemplo, Cadu, na atividade do bancário e como é que o bancário pode sentir aquela sensação de pertencimento? Já que cerca de 68% dos respondentes disseram que se orgulham de ser bancários. A nossa dinâmica na federação é de perguntar para as pessoas. Então a gente pergunta através da pesquisa, com consistência estatística, para poder fazer afirmações. Nós perguntamos sobre a preocupação da categoria com diversos riscos. Então, desumanização do trabalho. O bancário visto como um operador de sistema mais do que como profissional. Então, a gente perguntou sobre preocupação extrema, alta, moderada, baixa, né? E preocupação extrema ou alta todas as afirmações que eu vou fazer agora, certo? E todas na casa de 70%. Desumanização do trabalho, conflitos sindicais e trabalhistas, discussão sobre substituição de postos e direitos na era digital, menos contato humano com atendimento digital, podendo reduzir a interação presencial, afetando o vínculo com clientes e também com outros colegas, sobrecarga mental, com adaptação a novas tecnologias, podendo gerar mais estresse e ansiedade, e responsabilidade difusa, que é se a IA errar, né, o bancário pode ser responsabilizado, mesmo sem ter o poder de decisão real, porque está seguindo uma regra que é de um terceiro. Perda de autonomia, trabalhadores se tornam executores das recomendações do sistema automático, o Zé Eduardo falou sobre esses dois últimos pontos, e delegação cega às máquinas, né? A pressão para aceitar decisões de IA sem questionar, mesmo em situação de injustiça. Tipo, eu tenho um seguro, que esse seguro deve ser aplicado, e aí ela diz assim, não, o seguro não se estabelece aqui para você pagar. Diz, mas por que a pessoa está aqui, a pessoa, né, aconteceu o sinistro, não sei o que, eu disse, não. Então, assim, você não tem... Onde é que está a contestação? Onde é que está o contraponto? Onde é que está o diálogo? Onde é que está a percepção? Onde é que está a empatia? Onde é que está essa norma? E, ao falar sobre isso, o que eu posso afirmar, né, comentando aqui diretamente, é de que a discussão sobre direitos sociais, ela tem um vetor. Qual é a grande resposta? No caso da categoria bancária, né? Estabelecer negociação coletiva com normas coletivas que estabeleçam poder de lei para a realização do empregador em relação aos trabalhadores, com regras que venham a proteger de alguma forma. Tem pautas positivas, por exemplo, né? Apropriar-se dessa produtividade para reduzir jornada de trabalho, por exemplo. Sim. Né? Apropriar-se de parte dessa produtividade para ampliar programas de qualificação ou requalificação desses trabalhadores no uso dessas ferramentas, né? Na rediscussão do formato de estabelecer essas metas de resultados comerciais de venda de produtos e serviços, né? Mas existe um limite para isso. Tem também que ser regulado na sociedade. Porque boa parte dessas empresas de inteligência artificial não são nacionais. São plataformas mundiais de megacorporações chamadas Big Techs, que têm feito um lobby constante para não serem reguladas em Estado nacional nenhum. Então, essas medidas, elas precisam, através da federação, com essa pesquisa, com os relatos dos trabalhadores, ser transformadas em denúncia qualificada, em reivindicações
sensibilizadas para que o executivo, legislativo e judiciário do país tome medidas no sentido de garantir a soberania tecnológica, a soberania que não venha a usurpar do ser humano a sua capacidade de sobrevivência diante do impacto estranho e estrangeiro e sem contrapartidas sociais. Então, acho que essas são as grandes medidas. O Eduardo tem feito o papel de liderar esse debate nacional, eu acho muito importante quando ele coloca. E aqui no Ceará vai ter um impacto muito grande, porque tem aplicação de grandes bancos de dados para essa inteligência artificial funcionar. E nós temos que estar dentro para que esses dados também não sejam usurpados por interesse estrangeiro. Zé, eu estou aqui chegando na reta final, né, desse nosso episódio, que está falando sobre inteligência artificial, mas ainda ficam muitas dúvidas, né, no ar a respeito de como é que a gente vai vencer esse grande desafio que é a inteligência artificial e a empregabilidade dos trabalhadores do ramo financeiro. Você pode me dar um panorama para a gente poder encerrar esse episódio levando essa reflexão para todo mundo que está nos assistindo? Márcio e demais pessoas que vão nos acompanhar, primeiro, eu não tenho uma perspectiva de que o mundo vai ser perfeito, que as coisas vão acontecer do jeito que dizem aí nos contos da própria IA, que ela própria faz as considerações. Primeiro que temos impactos ambientais severos, a gente vai ter uma aplicação de um data center muito grande aqui no estado, que o consumo de energia e consumo de água é muito significativo, e isso é assim, desse mesmo formato em todo o mundo. Então, tem cidades que ficam absolutamente secas por causa desse consumo excessivo de água para resfriar. Temos também informações que a água que vai ser utilizada nesse data center é água de reuso, menos mal. Reuso, que eu digo, passou pelo tratamento humano, banho, utilização em caixas d'água. Depois do tratamento humano, ela vai ser reutilizada para resfriar o banco de dados, menos mal, que já passou pelo menos pelo uso humano. Mas a quantidade de energia gasta é muito grande. A temperatura que é utilizada é um gasto fenomenal de inteligência humana real para colocar esse banco de dados em pé. E a inteligência artificial é uma organização gigante de vários bancos de dados espalhados pelo mundo. Basicamente é isso, se for em resumo. Se você pegar em resumo geral, é isso. Então o impacto ambiental é muito severo. A quantidade de emprego que é utilizada é muito pequena. A substituição de emprego, que é exatamente isso, que eles vendem como a coisa mais linda do mundo. Vão sumir algumas atividades, mas vão ser criadas novas profissões, novas formas de ver o mundo. Eu não vejo isso acontecer na mesma quantidade, até porque, voltando um tempinho naquilo que eu falei, a Revolução Industrial, com aquela redução de jornada de trabalho, lá de 19, 20 horas, teve muita morte para acontecer aquilo, muita morte, muita briga, muito tudo. E o que a gente está vendo no panorama mundial são grandes companhias, grandes empresas de dados, que querem dominar as suas plataformas para terem dados para, no caso necessário, usar contra outros conglomerados, outros países. E uma das coisas que a gente também não abordou aqui, mas que é evidente, são os usos dessas inteligências artificiais e dessas plataformas contra determinadas soberanias e determinadas democracias pelo mundo. Então a gente tem visto esses grandes bancos de dados, essa grande maravilha da inteligência artificial ser utilizada contra organizações que são locais, contra algumas organizações democráticas que estão no mundo, em determinados países, para subjugar exatamente a democracia em vários países. Isso é uma das coisas que a gente também precisa abordar. E eu não vejo, e aí são elementos dos congressos que a gente tem participado, é que o que é vendido é que o homem, quando eu digo homem, o ser humano, homem e mulher, ele vai ser praticamente imbatível se ele tiver a inteligência artificial como complementaridade.
Essa é uma visão geral do que todos estão falando. Todos que eu digo, os que estão vendendo a inteligência artificial como a coisa mais linda do mundo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ainda vamos ter vários problemas até que a inteligência artificial, primeiro, chegue para todos. A primeira coisa. A internet não chega para todo mundo no Brasil. A internet não chega para todo mundo no mundo. Informação não chega para todo mundo no mundo. E os vieses que são aplicados em cima dessas informações que chegam para determinadas pessoas no mundo, para as pessoas no mundo também, elas precisam ser cada vez mais, digamos, ter uma coletividade democrática para que as várias informações, não apenas uma visão, chegue para o maior número de pessoas no mundo. Aí talvez eu consiga efetivamente acreditar que a inteligência artificial ela vai ter esse caráter de informação e complementaridade. Até lá, ainda para mim, ainda é uma grande dúvida. Vou continuar utilizando, mas é claro que com o conhecimento crítico que tenho, fazendo a minha, digamos, a minha crítica no documento que sair lá da inteligência artificial. E só uma vez, só para fechar, inteligência artificial não é apenas plataforma que você formata documento. Inteligência artificial está praticamente presente em tudo hoje. Do aplicativo que você pega de uma plataforma, a pedido de um restaurante, as várias formas de você ver imagens pelo mundo, há também aos deepfakes, há tudo que é possível de ser imaginado por uma coisa que surgiu da inteligência humana. É isso, Márcio. É importante esse recado dado pelo Zé, Cadu, porque, na verdade, o que a gente precisa mesmo é sempre estar com um pé atrás, né? Para a gente saber de que maneira a gente pode acessar a inteligência artificial sem ser tratado como uma pessoa enganável, né? Pela inteligência artificial. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir os seus comentários para a gente poder trabalhar, né, essa questão na mente de quem está tentando construir um modelo de trabalho diante dessa realidade, dessa possibilidade que nos traz a inteligência artificial dentro do segmento do sindicalismo. Algumas mudanças tecnológicas elas são absorvidas pela população e o acerto, como o Zé Eduardo fala, de custos e ganhos da mais-valia, do ponto de vista econômico, se estabelece em escala mundial. O exemplo que eu dou normalmente é o aparelho celular. O aparelho celular ele substituiu toda uma estrutura, não somente de comunicação, mas de organização e para ser uma porta de entrada onde cada ser humano possa ser acessado imediatamente por quem quer que seja. Uhum. Não somente por telecomunicação, mas por dados, por interesses, por sentimentos que a pessoa acaba externando e autorizando o uso desses dados. No caso dos trabalhadores do ramo financeiro, nós estamos falando aqui num setor dos mais evidentes de poder econômico e de relação política no mundo e que tem transformações vinculadas à implantação dessas tecnologias na sua organização do atendimento. Quando a gente fala cliente, a gente está falando só do cliente pessoa física. É o cliente pessoa jurídica, a gente está falando também do cliente setor público, nós estamos falando da relação entre os estados nacionais. Então, significa que quando tem conflitos, como agora que a gente viu em Gaza, ou na Ucrânia, ou de uma disputa comercial, a escala do uso dessas tecnologias afeta as pessoas no micro, desde o ser humano que tem acesso ou não tem acesso, ao macro, que determinadas decisões vão impactar a soberania. No caso, nós temos algumas tecnologias nacionais que geram um incômodo mundial, como o caso do Pix, que é uma tecnologia nacional, e nós temos tecnologias também que, ao não tê-las, nós ficamos vulneráveis a um domínio sem ter nem com quem fazer o contraponto. No caso, o Zé Eduardo fala dos data centers, bancos de dados. Se todos os dados brasileiros vão ficar em servidores e bancos de dados em outros países, nós podemos ter um apagão. Então, você imagina esse apagão ocorrendo sem o domínio do sistema de pagamentos, por exemplo, do Pix.
ou dos contratos feitos entre as pessoas do ponto de vista comercial. Então, o resguardo do emprego do trabalhador bancário também é um resguardo da interferência e interveniência humana para resguardar os direitos sociais. Daí, as outras áreas da sociedade precisam estar envolvidas. Não tem como os bancários discutirem isso separado do impacto na sociedade. Mas dentro dos bancos nós queremos transparência, participação, diálogo social, de todas essas mudanças. Aí a implantação na negociação coletiva do Observatório de Impactos Tecnológicos de Inteligência Artificial no Trabalho, estabelecido entre os sindicatos e a Federação Nacional dos Bancos, ser uma das possibilidades que ajuda a dar condição de reação, de contestação, contraposição, qualificação, não somente para ficar no pé atrás, para saber como um passo da frente pode ser feito com mais dignidade, buscando um trabalho decente ou preservando os direitos sociais daqueles impactados. Eu acho que esse é o trabalho. E precisa mobilizar os dirigentes, porque, assim como o resto da população, nós ficamos submetidos à insegurança. Mudanças tão rápidas, eu não sei como me importar. Então, pesquisas, dados, relação com universidades, com o poder público, com o setor patronal, para que a gente possa estar na conversa que vai tomar a decisão. Muito bem. É muito importante trazer esse tema, né, para o conjunto da sociedade e principalmente para as lideranças, né, porque elas precisam estar antenadas sobre essa questão que é estratégica, né, para o conjunto da sociedade. Agradeço muito vocês estarem nos acompanhando até agora. E o podcast da FETRAF Nordeste volta daqui a 15 dias. Um abraço e até lá. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.